Que essa cor é um sucesso, isso todo mundo sabe. Mas que tal a gente fazer uma festa Rose Gold? Isso mesmo, uma festa com bastante tom de rosa e esse querido Rose Gold junto, que é o maior sucesso e que deixa os nossos doces a coisa mais linda. Então vamos lá pro vídeo ver como que ficou? Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, bem detalhado, como que eu fiz esse pedido com a cor Rose Gold. A cliente ela me pediu 2 bolos e os docinhos. Então assiste o vídeo até o final, mas antes disso vai deixando um like aqui, comenta aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu tô soltando vídeo toda semana aqui pra vocês. Então vamos lá! Então vamos preparar a minha bailarina para fazer esse bolo. A cliente ela me mandou esse pratinho porque ela queria que fizesse em cima dele, só que ele tem uma parte mais elevada embaixo, então não tem como eu deixar ele reto na bancada. E não tive que improvisar, gente. Ele é super fofo, olha que lindeza. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês a mesa dela, como que ficou com os docinhos, com bolo. Esse bolo é somente aquele que vai ficar em destaque na mesa, não é o bolo de corte, mas eu vou fazer também o bolo de corte. Esse é o segundo bolo, né? Vai tirar as fotos e tudo mais. E no final da festa que vai ser servido. Vai ter o bolo de corte, que a gente vai fazer todo bonitinho, bem semelhante com a mesma decoração. Mas esse é aquele mesmo para as fotos pro destaque. Então vamos lá, ela pediu para fazer nesse pratinho pequenininho e a gente dá um jeito. Eu tive que colocar esses panos aí, coloquei um monte de pano, coloquei um prato embaixo, já para não correr o risco desse pratinho deslizar, porque tava deslizando muito. Então encaixei o bolo certinho nele, ó. Dei umas batidinhas pra tirar ele dali de dentro. E ok, até aí tava tudo bem. Vamos, vida que segue, né? A gente improvisa de um jeito, de outro. Eu tava vendo ali se a rotação ia dar certinho, porque como tinha muito pano, tinha um prato, eu tava com muito medo de dar tudo errado. Mas segui fazendo ali firme e forte. A cor do chantilly eu coloquei um rosa bem clarinho, porque esse modelinho que ela me pediu é um dos modelinhos que tá tendo uma saída muito bacana, aquele modelinho Rose Gold, que o fundo ele é todo rosa e em cima vem com aquele pó pra decoração que eu coloco no álcool de cereal e borrifo em cima que fica a coisa mais linda do mundo. Então segui fazendo, né, passando o chantilly em volta do meu bolo, vou sempre preenchendo ali na minha manga de confeitar. Esse pratinho, ele tem um degrau, então o outro trabalho que a gente vai ter é alisar esse bolo, mas tentando ali encaixar a espátula por conta desse degrau que ele tem, né? Mas enfim, gente, a gente vai improvisando de um lado, improvisando do outro, que vai dar certo no final. Coloquei a câmera um pouquinho mais perto para vocês verem, né, todo o processo. Coloquei o restante do chantilly na parte de cima e vim alisando o topo. Depois que eu alisar o topo, aí sim eu vou vir para as laterais. Tava um dia bem chuvoso, vocês vão ver que o dia vai passando bem rapidinho. Eu fiz no finalzinho da tarde esse bolo, como era 2, né? Iniciei primeiro com o que ia ficar em destaque na mesa e deixei o bolo de corte por último, que ele era uma decoração mais simples, né? O mesmo esquema, só que mais simples, até porque ele seria um bolo apenas para corte. Fui alisando as laterais, tá vendo? Eu utilizei essa espátula para facilitar, porque eu senti que a outra ia me dar um pouco mais de trabalho, então fui tentando fazer dessa forma. Aí eu vi que agora seria, assim, interessante a gente fazer com essa espátula e deu certo. Fui trocando, ela queria uns detalhes, igualzinho que eu fiz agora, só que eu não tinha espátula. Então eu improvisei. Eu peguei a tampa de um potinho que eu não ia utilizar mais, ele era um potinho fino, né, uma tampa fininha, e eu fiz um retângulo, cortei, né, ele era um plástico bem molinho, então eu conseguia manusear tranquilamente, que nem vocês viram, para fazer esses detalhes, e foi bem simples, porque não tinha necessidade de comprar uma espátula, sendo que seria apenas esses detalhes. Ficou no modelinho que ela queria, e eu fui fazendo a aplicação agora do pó para decoração, junto com álcool de cereal. E é bem simples, colocou tudo na bombinha, mexeu até o tom que você quer, né? Eu gosto de testar sempre na espátula, que nem eu tava mostrando anteriormente. Gostei do tom, agora sim eu venho fazendo a aplicação no bolo. Comecei pelas laterais, tá vendo? E depois eu vou fazer a parte de cima. Esse bolo ele também vai um topo, vai ficar uma gracinha. Ela mesma, a cliente que fez o topo, e eu vou fazer a aplicação só quando eu levar o bolo pra festa mesmo. Vou fazendo a aplicação do pó para decoração por enquanto, né? E eu tava vendo ali se tava bacana. Porém, já tava diminuindo a quantidade bastante da bombinha. Então, fui correndo pra fazer mais e testar a cor, né? Pra não ficar diferente. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você usa o pó todinho na lateral. Quando vai aplicar na parte de cima, ficou um pouco diferente, porque a gente não dosou a quantidade idêntica, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Tentar sempre, se acontecer isso, chegar sempre no mesmo tom. Ou senão, reforça a parte de baixo, que nem eu fui fazendo aí, pra não ficar diferente.
E eu amo esses bolos que tem esses trabalhos, né, com álcool de cereal e o pó pra decoração, porque eles ficam muito bonitinhos, fica parecendo um bolo de mentira. Principalmente quando a gente coloca ali o topo, aquele topo 3D bem bonitão. E agora a gente vai fazer a limpeza do pratinho, deixar bem limpinho, bem bonitão, porque esse pratinho é aquele que vai ficar exposto na mesa, né? Já vou mandar ele assim. Então tem que tomar muito cuidado também pra gente não encostar ali no bolo e danificar, porque o bolo tá pronto. E como é um trabalho com pó pra decoração, então é um pouquinho mais trabalhoso se a gente borrar ele e ter que arrumar, gente. Aqui tá o bolo finalizado. Olha que fofura, ele já tá em cima ali do pedestalzinho, do jeitinho que vai ficar na mesa, só tá faltando mesmo o topo. Mas no final eu mostro pra vocês. Bora partir agora pra fazer o segundo bolo, que é o bolo de corte. Mas se você já tá gostando, vai comentando aí bastante, vai curtindo. E não esquece também de se inscrever no nosso canal, porque eu tô postando vídeo toda semana aí pra vocês. Então vamos lá pro segundo bolo, o bolo de corte. Então esse bolo ele é um pouquinho maior. Vou passando o chantilly, vou passar por ele todo, ó, já joguei tudo de uma vez. Como ela me pediu uma decoração bem simples mesmo, que esse bolo, ele nem ia ficar exposto, ele só ia ser servido mesmo. Mas eu queria fazer algo bem bonitinho e bem semelhante com o primeiro bolo. Então comecei ali jogando todo o chantilly por cima do meu bolo e eu vou espalhar. Só como eu não fiz uma pré-camada, os farelinhos do bolo, ele tava todo se espalhando ali, ó. Tá vendo porque eu sempre falo da pré-camada? Se o seu bolo ficou muito fofinho, tá esfarelando, é interessante sim fazer uma pré-camada para não correr o risco. Mas fui seguindo fazendo ali, ó, fui já passando. Não coloquei muito chantilly, pode ver que no começo a gente se assusta com a quantidade que fica em cima. Mas não é muito, gente. Quando a gente for espalhando, fica bem fininho esse bolo, tá? Essa camada de chantilly. Essa é uma opção bem interessante de você oferecer pro cliente. Às vezes ele quer um modelinho específico que ele viu em algum lugar, só que é um bolo pequeno e alto, só que ele quer bem semelhante. Então se você pegar um bolo bem grandão de 3, 4 quilos, ele não vai ficar parecido porque ele vai ficar mais largo. Então você pode dar essa opção pro cliente. Você quer um bolo pequeno para tirar as fotos, deixar o tempo todo na mesa. E a gente faz um segundo bolo, que é um bolo de corte, que enquanto o pessoal tá tirando foto, já pode ser cortado esse bolo e ir servindo. É interessante essa opção, né? Tem gente que opta e prefere dessa forma, até para casamento também. Deixa o bolo lá, vai tirando as fotos e depois vai vindo os pedacinhos servidos já no pratinho, no esquema mesmo. Então é interessante ter essas duas opções. Vamos lá fazendo a decoração, alisei todo o meu bolo, vou partir para a parte de cima do topo. E os mesmos detalhes, da mesma forma que a gente fez o anterior, a gente vai fazer nesse também. Vou passar a espátula nas laterais, vou vir ajeitando, vou fazer com o pó para decoração também, chegar na mesma tonalidade, tudo bem parecido, tá bom? A única diferença é que esse segundo bolo, ele não vai ter o topo. Como a cliente já estava com o topo pronto lá, esse daqui ele não ia ter, só mesmo o pequenininho. Então fui alisando ali, limpando a espátula. Agora eu peguei o meu modelinho de espátula improvisado ali, fui fazendo os detalhes no bolo, não gostei de como ficou, então vim alisando novamente para fazer uma segunda vez. E o que aconteceu foi que novamente não deu certo, não gostei. Fui retirando ali todo o chantilly, porque não tava ficando legal, gente. O chantilly já tava poroso. Por eu ter deixado um tempinho paradinho, eu fui confeitar primeiro o pequeno, depois parti pra esse. Então realmente ele ficou poroso. O que eu fiz? Retirei o chantilly, coloquei um pouco mais do chantilly líquido mesmo, geladinho. Mexi pra ele voltar e ficar bem lisinho e bonitão. Aí agora a gente vai ver se deu certo ou não. Fui passando novamente, alisando no bolo. Eu fiz um retrabalho, né? Fiz o processo novamente, mas porque eu realmente não estava gostando do jeito que estava ficando. Então, pra ficar bacana e tanto eu quanto o cliente gostar, eu optei por retirar e fazer novamente. Fui alisando a parte de cima. Fui passando a espátula na lateral novamente, todo o processo para deixar ele bem lisinho. Fui vendo ali onde estava poroso. Uma outra opção que dava para ter feito aí era borrifar um pouquinho de água e vir passando a espátula, que todo esse porosinho ele ia fechar, tá bom? Mas eu fiquei com receio porque eu tava fazendo um outro modelo de espátula. Eu fiz primeiro alisando, se fosse só alisando e eu borrifasse, daria certo. Aí eu fiquei com receio de quando eu passasse a espátula improvisada, pequenininha, não desce. Então eu optei por tirar o chantilly todo, deixar ele mais hidratado e arriscar passar novamente. E vamos ver juntas se deu certo ou não.
Como eu tava passando bastante a espátula improvisada que eu fiz, né, o modelinho que eu mostrei pra vocês, e não tava dando certo, eu optei por dessa vez, esse segundo bolo, fazer com outro tipo de espátula. Peguei a espátula que eu passo no bolo mesmo, como eu já tinha feito um modelinho anteriormente e tinha ficado legal, optei por fazer esse segundo bolo de corte desse mesmo esquema. Aí deu certo, gente. Fui fazendo os detalhes tanto na lateral quanto na parte de cima. Então, eu deixei dessa forma. Aí, agora eu vou vir aplicando o pó pra decoração junto com álcool de cereal. Aí, vocês vão ver esse bolo ter vida. Vai dar outra cara pra ele. Porque ele é todo simples, assim, nesse tomzinho de rosa, ele fica muito apagado. Mas quando a gente aplica o pó pra decoração Rose Gold, fica a coisa mais linda do mundo. Vou mostrando todo passo a passo pra vocês. E daqui a pouquinho eu mostro como ficou a mesa com todos os docinhos. Porque teve brigadeiro, teve beijinho, teve bichinho de pé. Então fica aí, teve cupcake também. Daqui a pouquinho eu mostro como ficou a mesa completinha pra vocês. E pode ver que já tá bem escuro. Foi passando o tempo e escureceu. O primeiro bolo tá lá, ó. Vou só dando mais alguns detalhes, porque eu senti que o bolo de corte ficou um pouco mais escuro. Então, eu optei por passar mais uma mãozinha no bolo principal que vai ficar na mesa. E se você chegou até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar bastante e se inscrever no nosso canal, né, gente? Tô postando vídeo aí toda semana pra vocês. Então vamos ver essa mesa finalizada. Olha esse bolo com o topo, que gracinha. Foi a cliente mesmo que fez o topo. Tem os cupcakes, tem os docinhos. Olha esse contraste de cor. Não ficou uma graça? Comenta aqui embaixo.